Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. É um santo privilégio estar mais uma vez aqui diante dos irmãos. Spurgeon dizia que, falando aos seus alunos, que se ele pudesse escolher um sentimento para sentir por toda a eternidade, seria o sentimento de estar diante da Santa Igreja de Deus, lhes proclamando a palavra de Deus. Porque de fato é maravilhoso, meus irmãos. E assustador também. É aterrorizante também, né? Agostinho que dizia que quando ele teve esse encontro com a glória de Deus, ele dizia: eu morria de amor e de terror, porque é essa coisa agridoce mesmo. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aí aberta nessa passagem que o nosso irmão acabou de ler, João capítulo 11. Nós vamos meditar nessa palavra e eu gostaria de ler mais um versículo aqui. Nós já fizemos essa leitura principal, mas para dar início a essa palavra, eu gostaria de ler mais um versículo aqui do capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 2. Fala assim: E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra. E diante dela nós cremos que o Senhor fala conosco. E todos nós aqui temos em comum essa necessidade de que o Senhor fale conosco, portanto fala, Senhor. Ilumina a nossa mente para percebermos na Tua Escritura a beleza da glória de Cristo. Plenamente Deus, plenamente homem, nosso perfeito Salvador. No nome de quem oramos. Amém. Você já sentiu vontade de entrar em um DeLorean? Quem pegou a referência aí? Você já sentiu em algum momento da sua vida o desejo de entrar em um DeLorean para voltar no tempo e corrigir talvez um erro do passado? Lembra de Volta do Futuro? Marty McFly? Eu acredito, meus irmãos, que em algum momento todos nós gostaríamos de entrar em um DeLorean para mudar algo do nosso passado. Para talvez não dizer algo que foi dito e não deveria ter sido dito. Ou para talvez dizer algo que deveria ter sido dito e não foi dito. Talvez para dizer que ama. Talvez para dizer que perdoa. Quem de nós já teve esse sentimento? Todos nós em algum momento já tivemos aquela coisa assim de e se? Aquele sentimento de e se? E se eu tivesse feito diferente? E se eu não tivesse agido daquela forma? E se eu não tivesse sido grosso? E se? Eu acredito que esse é um sentimento que todos nós nos identificamos. E se? E meus irmãos, esse é o sentimento de Marta e Maria diante da morte do seu irmão. Diante da morte do seu irmão por causa do atraso de Jesus. O sentimento delas é: e se Jesus estivesse aqui? Ah, se Jesus estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Esse é o sentimento daquelas irmãs. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Esse não é jamais o sentimento de Jesus. Mesmo em face de uma tragédia que, se ele tivesse chegado mais rápido, ele teria evitado. Não. Esse não é o sentimento de Jesus. Porque ele é plenamente perfeito em tudo que ele faz e tudo está no controle. Está no controle das suas mãos, dos seus propósitos, dos seus desígnios. Portanto, esse é um sentimento que nós temos, que Marta e Maria tinham, mas que jamais é o sentimento de Jesus. Jesus tinha algo superior para fazer. Algo além do que Marta e Maria e o próprio Lázaro poderiam imaginar. Haveria uma revelação de glória superior a todas as glórias já reveladas.
Porque Jesus, meus irmãos, ele não queria curar Lázaro. Essa aqui é a verdade. Ah, sim, curas seriam feitas naquele dia, na alma e na fé de Marta e Maria. Mas quanto a Lázaro, não. Jesus não queria curar Lázaro. Jesus queria ressuscitá-lo, para uma manifestação maior da sua glória. É por isso que Jesus, ele demora a ir até Betânia. Bem, mas parece que eu comecei a pregação pelo final, né? Então, calma, Mateus, vamos voltar, vamos lá para o início. O que é que está acontecendo? Então, fique com sua Bíblia aberta aí no capítulo 11 de João. Nós vamos caminhar até chegar nessa ressurreição de Lázaro. Mas bem, como nós lemos, Lázaro está doente. E as suas irmãs enviam um mensageiro até Jesus, como nós olhamos aí no versículo 3, dizendo: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo, está doente. E quando Jesus recebe essa notícia, observe o versículo 6, qual que é a resposta de Jesus, qual que é a reação de Jesus a essa mensagem. Versículo 6, quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus demora 2 dias para ir ter com Lázaro. E você deve acrescentar a isso mais um dia de viagem que demorava da Transjordânia para Betânia, onde Jesus deveria chegar a Lázaro. O que inclusive, meus irmãos, indica que Lázaro morreu no dia que aquele mensageiro saiu de lá. Porque quando Jesus chega lá, já está com 4 dias de que Lázaro havia morrido. Então, o mensageiro demora 1 dia para chegar até Jesus, Jesus demora 2 dias após receber a mensagem e mais um dia de viagem, 4 dias. Então, quando Jesus ele chega até Betânia, já se passaram 4 dias. O que o texto nos mostra, meus irmãos, é que Jesus não tem nenhuma pressa em ir até Betânia para socorrer a Lázaro. Esse discípulo, amigo, tão amado por Jesus, Jesus propositalmente demora. Jesus propositalmente demora, meus irmãos, para que quando ele chega até Betânia, Lázaro não esteja doente, Lázaro não tenha acabado de morrer, mas Lázaro já seja um defunto de 4 dias. E olha o que Jesus diz acerca disso, versículo 4. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O sentido é que a glória de Deus vai ser manifestada na morte de Lázaro. E esse, meus irmãos, vai ser o maior milagre ou o maior sinal do ministério terreno de Jesus. E é importante fazer essa distinção, sempre que nós olhamos para João, entre milagre e sinal. Porque, na verdade, quando João fala desses milagres, ele sempre se refere a esses milagres como sinais. Jesus se refere aos feitos milagrosos em João, de Jesus, como sinais. Não dá muito tempo de entrar nisso, mas é importante que depois você estude sobre isso, veja alguns comentários, isso vai ficar muito claro para você. Mas quando João chama esses feitos miraculosos de Jesus de sinais, ele está dizendo que aquele milagre em si, ele não chama atenção para si mesmo, não está no milagre em si a mensagem. Mas esse milagre, ele é um sinal que aponta para uma revelação de glória de Jesus. Todos os milagres catalogados por João, que são 7 aqui no seu evangelho, todos eles têm a ver com uma revelação da glória de Jesus. E esse termo que aparece muito no evangelho de João, que é glória, ele sempre está meio que se referindo a essa autorrevelação divina de Jesus. Então, por exemplo, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós olhamos muito, quando acontecem os milagres, isso associado à misericórdia, a Jesus se compadecer das pessoas. Você vê muita expressão, compadecendo-se daquela mulher, compadecendo-se da multidão, compadecendo-se. Isso aparece muito nos evangelhos sinóticos, mas já em João não. Você não vê Jesus operar sinais miraculosos por conta de misericórdia. Ele sempre opera porque ele quer manifestar a sua glória. Ele sempre opera porque ele quer revelar a sua divindade, o seu poder. Se manifestar como Deus verdadeiro, um com o Pai. Essa é a ênfase de João. Portanto, Jesus ele se demora 4 dias para ir ter com Lázaro,
porque ele quer manifestar uma glória superior a todas as outras que ele já havia manifestado. E para que de fato fosse assim, meus irmãos, e para que de fato fosse mais glorioso, fosse maior, Jesus não quer curar Lázaro. Ele já havia feito outras curas. Jesus quer ressuscitar. Mas você, como um bom estudioso das Escrituras, você vai dizer: Mateus, mas Jesus também já havia realizado ressurreições? Sim. Então, qual que é a diferença? Qual que é a diferença da ressurreição de Lázaro para, por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo? Ou do filho da viúva de Naim? Naum é o profeta, de Naim. Qual que é a diferença? Boa pergunta, meu irmão. Que bom que você fez essa pergunta. O grande detalhe está justamente nesses 4 dias que Jesus ele se demora para chegar até Lázaro. Porque essas outras ressurreições que Jesus havia feito eram ressurreições de pessoas que haviam acabado de morrer. Eram ressurreições de pessoas que tinham acabado de morrer. E o que isso é importante? Preste atenção. Na medicina da época não existia um especialista para decretar o óbito da pessoa. Então, como que o óbito ele era percebido, ele era dado? A partir de você não perceber os sinais vitais. Então, se você não está mais percebendo em uma pessoa doente que há ali batimentos cardíacos, ou que há uma respiração, então era decretada o óbito. Porém, você há de concordar comigo que essa é uma maneira muito rasa de você decretar o óbito de alguém. Então, vez ou outra, nos velórios, a pessoa ressuscitava. A pessoa batia lá no caixão: ei, eu estou vivo. Porque ela, na verdade, não tinha morrido. Nós, hoje, com o entendimento que nós temos, nós entendemos isso. Aquela pessoa não tinha morrido de verdade. Então, ela voltava a vida para eles. Só que, meus irmãos, diferente do entendimento medicinal que nós temos hoje, aquelas pessoas não tinham esse entendimento. Então, os judeus, eles criaram várias teorias para explicar isso. E uma das teorias era, a principal naquele contexto era, a de que quando uma pessoa morre, durante os 3 primeiros dias, a sua alma que saiu do seu corpo fica tentando voltar. A alma fica tentando voltar para o corpo. Só que quando se passa o 3º dia e o corpo já está em um nível elevado de decomposição, então a alma já não volta mais e definitivamente essa pessoa não vai voltar a viver. Portanto, eles já haviam presenciado coisas que se consideraria como ressurreição, mas que eles relacionavam a isso, a que o corpo recebeu a alma de volta, que estava ali tentando voltar. Era uma ressurreição possível, mas se passasse de 4 dias, se passassem de 4 dias, isso era completamente impossível. Portanto, ninguém esperava que Lázaro, morto após 4 dias, voltasse a viver. Nem as irmãs dele, nem os discípulos, nem ninguém. E é por isso, meus irmãos, que essa vai ser a maior manifestação da glória do ministério terreno de Jesus, antes da sua própria ressurreição, é claro. Por isso esses 4 dias não são um mero detalhe, mas eles são o detalhe, que fazem toda a diferença. E é interessante que João, ele sempre coloca algo a mais nos sinais realizados por Jesus. Isso é apaixonante em João. Ler João é indescritível, meus irmãos. Olha, é como se João, que tem essa cristologia elevadíssima, é como se ele colocasse uma lupa em cima dos sinais, dos milagres realizados por Jesus, e ele nos desse detalhes a mais do que está acontecendo, para que a gente possa ver quão grande é a glória de Jesus. Então, se a gente compara como João relata os sinais, os milagres, com como os Mateus, Marcos e Lucas eles relatam, você vai perceber que João ele sempre coloca uma coisa a mais. Ele sempre dá um detalhe a mais para engrandecer ainda mais a obra de Jesus. Por exemplo, Jesus cura um cego, aqui no Evangelho de João, mas ele não cura apenas um cego. João dá o detalhe, ele cura um cego de nascença. João declara que Jesus curou um paralítico,
Mas Jesus não curou apenas um paralítico. Jesus curou um paralítico que sofre há 40 anos de paralisia. Aqui no Evangelho de João, Jesus também cura à distância. Ele só dá uma palavra e a pessoa é curada. Você se lembra do filho do oficial romano? João sempre tem esse comentário a mais para nos mostrar a grandeza do que Jesus está fazendo. Por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes, sabe como João ele fala dos pães e dos peixes? Ele fala 5 pães e 2 peixinhos. Nos outros evangelhos é 5 pães e 2 peixes. João não, ele fala, era bem pequenininho. O milagre foi grande. Então João, ele sempre está elevando aquilo que Jesus fez, nos mostrando a grandiosidade. E é por isso que agora aqui nós temos alguém que vai ser ressuscitado após 4 dias. Onde para a tradição judaica era mais do que impossível de acontecer. Então após esses 4 dias, Jesus chega até Betânia. A partir do versículo 17, nós vamos ter a chegada de Jesus ali. E é interessante perceber, meus irmãos, que Jesus ele não corre para a sepultura. Jesus ele não corre para o encontro de Lázaro. Não, Jesus está tranquilo, ele não está com pressa. Jesus, meus irmãos, ele tem primeiro um encontro com as irmãs de Lázaro. E aqui nós vamos gastar algum tempo, porque o próprio João nos dá bastante detalhes do que acontece nessa interação entre Jesus e as irmãs de Lázaro. Jesus primeiro tem um encontro com as irmãs de Lázaro que estão sofrendo pelo luto, pela perda do seu irmão. E nesse contato, meus irmãos, de Jesus com Marta e Maria, nós vamos ter aquilo que alguns teólogos chamam de ministério da glória, ou ministério da verdade, e o ministério das lágrimas, ou ministério da graça, que é de onde vem o título desta pregação, glória e lágrima. Onde por glória nós nos referimos à manifestação da plena divindade de Jesus, e por lágrimas nós nos referimos à sua plena humanidade, à manifestação da sua plena humanidade. Essa manifestação da glória, da sua divindade, vai ser percebida na conversa de Jesus com Marta. E já na conversa de Jesus com Maria, nós vamos perceber essa manifestação do ministério de lágrimas de Jesus. Por quê, meus irmãos? Essas duas irmãs, elas têm personalidades bem diferentes. Isso vai ficar evidente aqui no texto, mas a gente também pode perceber essa diferença de personalidades quando nós olhamos para o relato de Lucas, lá no capítulo 10, quando Jesus se hospeda na casa daquela família. Você se lembra desse relato? Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, o que acontece? Maria, ela fica sentada aos pés de Jesus. E guarde essa expressão para Maria, de estar aos pés de Jesus. Guarde isso. Mas Maria, mais pacata, mais atenciosa, Maria mais calma, Maria mais reflexiva, ela fica sentada aos pés de Jesus, ouvindo, aprendendo, conhecendo, meditando. Enquanto Marta não, Marta é agitada, Marta é pilhada, Marta está trabalhando, Marta quer arrumar casa, Marta quer fazer comida, Marta quer servir, Marta quer trabalhar, Marta é agitada. Então, por conta dessa diferença de personalidade, a gente vai perceber que o trato de Jesus com elas vai ser diferente. Vamos olhar aqui para Marta. Quando Jesus chega até Betânia, Marta, a mais agitada, o que ela faz? Ela corre logo para ver Jesus. Enquanto que Maria fica em casa. Maria fica recolhida em casa. E aí Marta, que vai logo de encontro a Jesus, olha o que ela já chega falando para Jesus. Ela já despeja aquilo que está no seu coração, ela já expressa aquilo que está no seu coração, como ela se sentia para Jesus, e ela diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, se a gente pudesse entrar num DeLorean, eu ia te pegar e ia te trazer logo a força para cá, para que tu chegasse mais rápido. Porque se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas, meus irmãos, essas palavras de Marta,
elas não são uma repreensão, como se Marta estivesse cobrando Jesus que ele se atrasou, não. Como se ela estivesse cobrando que, poxa, por que tu não chegou? Não, não é isso. Marta não está zangada com Jesus. Marta está vivendo o seu luto. E, apesar do luto, ela ainda assim demonstra uma fé em Jesus, porque ela diz, olha, eu sabia que se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. É uma fé que está cheia de dor, meus irmãos. É uma fé que está sofrendo. Mas ela crê. Ela não abandona a fé em Jesus. E depois ela diz, olha, eu sei que ainda aquilo que o Senhor pediu ao Pai, Ele vai realizar. Se referindo a isso, a dizer que ela não coloca Jesus em descrédito, ela mantém a fé nele. Porque ela sabe que Jesus tem poder para curar os enfermos. E ela sabe que Jesus tinha amor pela sua família. Então ela diz, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Com uma declaração de fé. Uma fé que está em prantos, mas uma declaração de fé. E esse sentimento de Marta, meus irmãos, ele é completamente verdadeiro, porque ninguém jamais morreu diante de Jesus. Ela sabe disso. Diante do príncipe da vida, ninguém jamais morreu. Porém, a fé de Marta vai só até aí. Eu sei que o Senhor pode curar. Eu sei que se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Vai só até aí. É limitada, é deficiente, está incompleta. Porque ela sabe do poder de Jesus para curar os enfermos, mas tem algo que ela não sabe. E é isso que ela não sabe que Jesus vai agora suscitar na fé dela. Porque nem passa pela cabeça de Marta, meus irmãos, que Jesus poderia ressuscitar Lázaro. Para ela já era tarde demais. Então Jesus vai tratar com Marta, aprimorando a sua fé, chamando-a a crer de verdade, completando a sua fé. E olha o que Jesus diz para ela, versículo 23. O seu irmão há de ressuscitar. Só que essas palavras, o seu irmão há de ressuscitar, soaram para ela apenas como uma tentativa de consolo. Lembrando ela da doutrina da ressurreição final. E provavelmente ela já até tinha recebido algum consolo assim. Ei, não chora, teu irmão vai ressuscitar. Porque essa já era uma doutrina, a doutrina da ressurreição final, já era uma doutrina bem estabelecida no judaísmo do segundo templo. Embora alguns grupos, como os saduceus, não acreditassem, mas na ortodoxia judaica, essa já era uma doutrina bem estabelecida. Então Marta, ela tem uma boa teologia. Ela acredita que no final dos tempos, na ressurreição final, escatológica, Lázaro vai ressuscitar. E é por isso que ela responde aqui Jesus, versículo 24. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Só que, olha só, meus irmãos, Marta, ela tem uma fé no passado, no fato de que Jesus poderia curar. Marta, ela tem uma fé no futuro, no fato de que Lázaro vai ressuscitar. Mas a fé de Marta parece não ter nenhum poder para o presente. A fé de Marta parece não ter nenhuma esperança para o presente. É uma fé que tem olhos para o passado, olhos para o futuro, mas não tem poder para o presente. Será que isso fala conosco? Será que isso fala algo a nós, meus irmãos? Quantas vezes nós temos uma fé que está presa na história, nos grandes feitos bíblicos? Quantas vezes nós temos uma boa teologia da escatologia, nós cremos nas coisas que o Senhor há de realizar no final dos tempos, nas coisas extraordinárias que Ele fará. A restauração de todas as coisas, novos céus, nova terra. Mas qual o poder da tua fé para o presente? A fé de Marta estava limitada a essas coisas, não tinha poder nenhum para o presente. Jesus precisa chamar ela a uma fé que tem poder para o agora. E Jesus diz, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente.
E Jesus pergunta: você crê nisso? Que declaração poderosa, meus irmãos. Essa é a declaração mais explícita da divindade de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está aqui prometendo uma ressurreição imediata para Lázaro. E não só para Lázaro, mas para todo aquele que crer nele. Jesus está dando um sentido mais profundo para a ressurreição e vida. Ele está dando um sentido eterno e transcendente. A promessa de vida eterna para todos aqueles que creem em Jesus. Jesus não diz: eu era a ressurreição e a vida. Eu serei a ressurreição e a vida. Não, não. Ele diz no presente: eu sou agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Se nós cremos nisso, meus irmãos, nós temos vida eterna agora. Se nós cremos nisso, nós já estamos vivendo essa vida eterna agora. Sim, nós ansiamos pelo cumprimento das promessas escatológicas. Vai ser indescritivelmente maravilhoso. Mas existe uma vida superabundante para nós agora. O Evangelho é vida para nós agora. Deus tem uma nova vida para você, pelo seu Espírito vivendo em você agora. Para viver em novidade de vida, para viver o Evangelho, para viver de glória em glória, para transformar a vida das pessoas à tua volta. Para viver em plena satisfação em Deus agora. O Evangelho é vida agora. A vida começa, meus irmãos, quando nós encontramos Jesus. Porque a ressurreição, meus irmãos, não é apenas uma doutrina. A ressurreição, meus irmãos, não é apenas um fato escatológico futuro. Não, a ressurreição é uma pessoa. E essa pessoa está em pé diante de Marta, chamando a sua fé para crescer. E essa pessoa também está diante de nós, nos chamando para viver uma vida eterna. Você crê? Jesus pergunta para Marta. Jesus pergunta para nós também: você crê? E aí, meus irmãos, diante disso, Marta professa aquilo que João quer que todos professem ao ler esse Evangelho. Versículo 27, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Esse é o objetivo, meus irmãos, pelo qual João escreveu este Evangelho. Nos levar a essa fé, nos levar a crer em tudo o que significa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E esse é o ministério da glória. É essa revelação da divindade de Jesus. Essa forma que Jesus trata com Marta, mais enérgica, chamando a sua fé a crer, a crescer, a ser levada ao conhecimento da plena divindade de Jesus. É isso que nós chamamos aqui de ministério da glória. Bem, mas tem um outro ministério também. E Jesus manda chamar Maria. E com ela vai ser diferente. Se com Marta Jesus é mais enérgico, com Maria vai ser diferente. Nós vamos ver um outro lado do Salvador. Uma outra faceta, uma outra revelação acerca de Jesus. Então Jesus ele manda chamar Maria, observe o versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés. Ela se lança aos pés de Jesus. Perceba uma reação mais emocional, completamente diferente de Marta. Ela se lança aos pés de Jesus. Lembra que eu pedi para você guardar essa expressão de Maria se lançar aos pés de Jesus? Pois é, ela se lança mais uma vez nos pés de Jesus, que é um lugar, meus irmãos, onde ela já havia estado antes. E ela sabia que ali havia consolo para ela. Ela sabia que ali, nos pés de Jesus, ela receberia do seu amor. Ela receberia da sua graça. Nesse momento de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta dificuldade, ela sabe do que ela precisa.
ela precisa dos pés de Jesus. Onde você se lança em meio ao sofrimento? Para onde você vai quando as coisas estão difíceis? Quando o fardo está pesado, para onde você vai? Onde você se lança? O lugar mais sublime que nós podemos estar, meus irmãos, é aos pés de Jesus. Maria sabe disso. Nos pés de Jesus encontramos paz, alívio, consolo. Como diz aquela canção, né, que com alguma frequência nós cantamos aqui, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. E lançada aos pés de Jesus, Maria diz a mesma coisa que Marta disse. Ela tem a mesma constatação. Se o Senhor estivesse aqui, parte B do versículo 32. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aqui Jesus nos surpreende, irmãos. Porque após fazer a maior declaração acerca da sua divindade, acerca da sua glória, após a demonstração mais explícita em palavras da sua divindade, Jesus agora, diante de Maria, tem o seu maior gesto de plena humanidade. Versículo 35. Jesus chorou. Jesus chorou. Versículo 36. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Jesus chorou, meus irmãos. Jesus se revela como o Deus que chora, que sofre. Um Deus empático. É um dos versículos mais curtos da Bíblia. João 11:35. 2 palavras, 11 letras, mas é um dos mais profundos, meus irmãos. Essa revelação de um Deus tão pessoal, que sente a nossa dor. Olhando para as lágrimas de Jesus, nós podemos entender o que significa Emanuel, Deus conosco. O que significa que Deus encarnou, significa que Ele veio para amar, para sentir nossas dores, para se envolver com a humanidade de tal forma a chorar a dor da perda de um amigo, a chorar ao ver o sofrimento de pessoas queridas. Esse é o ministério das lágrimas. Hernando Dias Lopes, ao comentar sobre esse texto, ele diz o seguinte, algo belíssimo, preste atenção. Ele é o Deus que chora, que sofre, que trata a nossa dor. Jesus sabe o que é a dor do sem-teto, pois ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus sabe o que é a dor da solidão, pois nas horas mais difíceis ele estava só. Foi deixado só no Getsêmani e na cruz. Jesus sabe o que é a dor da perseguição, pois foi caçado por Herodes, vigiado pelos fariseus, odiado pelos escribas e entregue pelos sacerdotes. Jesus sabe o que é a dor da traição, pois foi rejeitado pelo seu povo, traído por Judas Iscariotes, negado por Pedro e abandonado pelos discípulos. Jesus sabe o que é a dor da humilhação, pois foi preso, espancado, cuspido, deixado nu, pregado na cruz como um criminoso. Jesus sabe o que é a dor da enfermidade, pois tomou sobre si a nossa dor e a nossa enfermidade. Jesus sabe o que é a dor da morte, pois suportou a morte para arrancar o aguilhão da morte e nos trazer a ressurreição. Aquele que enxuga as nossas lágrimas, chora conosco. Ele é um Deus que conhece a nossa dor. E quando Jesus ele se encontra com Marta, nós de fato vislumbramos sua divindade, seu poder, sua glória. Ele é Deus. Mas isso não explica a totalidade de quem Ele é. Por isso, logo no instante seguinte, as lágrimas escorrem dos seus olhos. Ele chora, porque Ele é homem. Ele é Deus. Ele é homem. Plenamente Deus. Plenamente homem. E deveria ser assim. E só uma observação, irmãos, para que não fique nenhum mal entendido.
preciso evidenciar. Apesar de eu estar falando dessas duas características separadamente, da divindade, da humanidade de Jesus, essas duas naturezas não se separam, tá? Essas duas naturezas não se separam. Se você separar essas duas naturezas, você entra em heresia. Nós cremos naquilo que a teologia chama de união hipostática, que são essas duas naturezas habitando o único corpo de Jesus. O que é de uma natureza é da outra também. Elas não se dividem, elas não se separam, de modo que, por exemplo, quando Jesus sente fome, sente dor ou chora, coisas que são inerentes à natureza humana, isso também pertence à natureza divina, ou seja, quando Jesus come, quem está comendo? É o Deus homem. Quando Jesus realiza coisas que são características divinas, como realizar milagres, ressuscitar, etc., quem faz isso? É Jesus Deus? Não, é Jesus o Deus homem. Tá? Então, só para deixar isso claro, essas duas naturezas, elas estão unidas e elas não se dividem. Pois bem, nestes dois modos de tratar, meus irmãos, com essas irmãs, fica evidente para nós esse tema da mensagem, glória e lágrimas. O ministério da glória ou da verdade, o ministério da lágrima, da graça. Jesus com Marta, mostrando esse ministério de glória, de revelação, de trazer ela uma verdade forte que ela deveria entender para que a sua fé fosse aprimorada. E com Marta, essa bondade, essa coisa meiga de Jesus, essa ternura. E assim com todos nós, meus irmãos, todos nós precisamos em algum momento desse ministério da revelação da glória de Deus, da verdade, de perceber quão Deus é grandioso e poderoso e conhecer as verdades dele reveladas a nós. Mas também em algum momento todos nós vamos precisar de provar desse ministério das lágrimas, de provar do consolo de Deus, da ternura, da sua bondade, dessa graça. É maravilhoso, meus irmãos, que Jesus Cristo, Ele sempre sabe como Ele tem que agir. Ele sempre sabe quando Ele precisa agir de uma forma, Ele sempre sabe quando Ele precisa agir de outra forma. Ele nunca é forte quando deveria ser manso. E Ele nunca é manso quando deveria ser forte. Ele sempre sabe como agir. Tim Keller, ele fala o seguinte: Ele tem ternura sem fraqueza, força sem aspereza. Ninguém ainda descobriu a palavra que Jesus deveria ter dito, mas não disse. Ele é cheio de surpresas, mas são todas surpresas da perfeição. Todas são surpresas da perfeição. E o que é mais maravilhoso, meus irmãos, o nosso Salvador, olhando agora para a ressurreição em si, é que nessas suas duas naturezas inseparáveis, Jesus não tem apenas compaixão. Ele não tem apenas lágrimas. Ele também tem poder, Ele tem glória, Ele tem força. Ele não tem apenas força, glória, poder, mas Ele tem misericórdia, Ele tem graça, Ele tem amor. Porque imagine um ser todo poderoso, mas impiedoso. Imagine um ser cheio de glória, mas sem amor, sem graça. Seria algo terrível, bizarro. Por outro lado, pense em um ser cheio de bondade, de misericórdia, mas sem força, impotente, fraco, sem poder, sem glória. Seria humilhante? Não. Mas as duas naturezas do Salvador nos dizem que Ele pode consolar e Ele pode transformar também. Ele não apenas sente nossas dores, Ele tem poder para transformá-las. Ele tem poder para trazer da morte para a vida. E é isso que Ele faz. Olha o versículo 38. Olha o versículo 38. Jesus, Ele tem uma expressão aqui no versículo 38, que ela aparece no versículo 33 também, que aqui na minha versão está agitou-se. E a maioria das traduções fala em agitou-se ou comoveu-se no espírito, mas segundo eu pesquisei, meus irmãos, a tradução da NVT é a que chega mais perto do sentido que está ali na expressão grega original, que é a ideia, na NVT diz, sentindo-se indignado, porque a ideia no texto grego, a expressão lá, significa urrar de raiva.
É quando a pessoa está bufando de raiva, sabe? Ela está tão zangada que ela está bufando. E é isso que essa expressão aí do versículo 38 fala. Que Jesus, ele se encheu de uma raiva que ele começou a urrar. Que ele começou a bufar de raiva. Por quê? Oxe, no meio de um velório, de sofrimento, de dor, por que Jesus, ele sente essa indignação? Meus irmãos, Jesus se enche de fúria contra a morte. Ele se enche de fúria contra aquilo que causa dor, que causa sofrimento. Jesus se enche de fúria contra o mal. Jesus olha para o nosso maior pesadelo, a morte, a perda de pessoas que amamos, e o sofrimento que tudo isso nos causa, e ele fica indignado. Ele fica com raiva. O que isso significa? Primeiro, significa que o mal e a morte não fazem parte do desígnio original de Deus, mas são resultados do pecado. Ele não criou o mundo cheio de enfermidades, de morte, de sofrimento. O que há de errado com o mundo é culpa do pecado. É culpa do coração humano inclinado ao mal. As misérias presentes no mundo são culpas dos nossos ódios, das nossas vaidades, das nossas guerras, das nossas ganâncias. Segundo, isso também significa que Jesus está comprometido, meus irmãos, em resolver com isso, em acabar com o sofrimento humano, em dar um ponto final à morte, em dar um ponto final em toda a dor e em todo o sofrimento. E o milagre que Jesus vai operar aqui, de ressuscitar Lázaro, é um sinal, é um prenúncio dessa obra que ele irá realizar um dia de uma vez por todas. Porque ele tem poder sobre a morte. E um dia ele a derrotará para sempre. Então, versículo 39, Jesus ordenou: tirem a pedra. Tirem a pedra. Jesus manda tirar a pedra. E é interessante que na maioria dos sinais que acontecem no Evangelho de João, Jesus sempre pede uma participação humana. Depois perceba, na transformação da água em vinho, lá em Caná da Galileia, o primeiro sinal, Jesus ele pede que aquelas pessoas encham as talhas de água. Depois, na cura do paralítico, aquele paralítico tem que carregar a sua maca. Na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus pede que os discípulos levem aquela comida, distribuam. Na cura do cego, Jesus ele disse que aquele cego tem que ir se lavar. Então sempre tem uma participação humana. Jesus ele sempre... porque assim, irmãos, fé não é você cruzar os braços e esperar que Deus faça tudo. Não, Tiago nos chama para uma fé que tem obras, que é viva. Então aqui Jesus fala assim: olha, removam a pedra, o que vocês podem fazer, eu não irei fazer. E o agir sobrenatural de Deus vem, meus irmãos, quando nós não podemos mais fazer. Chamar Lázaro à vida? Não, só Jesus. Marta diz, versículo 39, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Marta tinha acabado de professar uma fé forte, inabalável em Jesus, e agora está duvidando. Isso nos lembra também da nossa inconstância, da nossa fé que tem altos e baixos. Meus irmãos, graças a Deus que Deus ele não age pelo tamanho da nossa fé. Ele não age pelo tanto que a gente pode crer. Não. Graças a Deus que não. Então Jesus diz: eu não disse, Marta, versículo 40, que se você cresce, veria a glória de Deus. Então Jesus ora, e nessa oração Jesus ele apenas agradece, ele não pede nada, ele apenas agradece ao Pai. E aí vem o ápice, vem o grande momento. Versículo 43. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E aquele que tinha morrido saiu. A palavra de Jesus, meus irmãos, é poderosa. É palavra criadora, como João evidenciou no prólogo do seu evangelho. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É palavra poderosa, é palavra criadora. Ele ordena, e nem sequer a morte pode desobedecer. Em seu comentário desse texto, o Carson diz que a autoridade de Jesus é tão grande
que se ele não tivesse especificado que era Lázaro para ressuscitar, todos os túmulos teriam devolvido os seus mortos. Voz poderosa, meus irmãos, voz criadora, voz que chamou todas as coisas à existência, voz que deu a vida novamente a Lázaro, voz que vivifica a todos quanto quer vivificar. Porque essa voz, quando chama, é irresistível. É essa voz que nos chamou. Nós que estávamos mortos também em nossos delitos e pecados. Mas Ele nos chamou. Ele nos deu vida. Foi essa voz poderosa que nos chamou. Quem pôde resistir? Você conseguiu resistir? Eu não. Agostinho, no livro 10 das Confissões, quando ele fala acerca da sua conversão, ele diz: gritaste, bradaste, falaste com uma voz tão forte que rompeste a minha surdez. Essa é a voz do nosso Salvador, meus irmãos, do nosso glorioso Salvador. E diante de todas as coisas que lemos e que nos é dito aqui, a mais importante é que nós devemos crer nessa revelação do Filho de Deus. A pergunta de Jesus a Marta ecoa para nós hoje: você crê? Se você crê, você verá a glória de Deus. Vamos orar e pedir que o Senhor aplique essa palavra pelo seu Espírito ao nosso coração. Senhor, somos gratos por essa revelação maravilhosa da Tua glória, do Teu poder, do Teu senhorio sobre todas as coisas. Somos gratos por essa revelação maravilhosa da Tua ternura, da Tua graça, da Tua bondade, das Tuas lágrimas, do Teu consolo. Como é maravilhoso nós termos em Ti o nosso Salvador. Porque podemos crer que o Senhor não apenas consola, mas transforma. O Senhor não apenas nos abraça, mas o Senhor nos ergue. O Senhor nos levanta, o Senhor nos dá vida. Aplica essa palavra aos nossos corações pelo Teu Espírito, para que, diante dessa verdade, diante dessa revelação, nós possamos viver a vida eterna que o Senhor tem para nós. Que essa igreja viva essa vida eterna que o Senhor tem para nós. Para a glória e louvor do Teu nome, o único e verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Oramos no nome de Jesus. Amém.